Você que me assiste, eu estou aqui fazendo um estudo sobre a ressurreição de Jesus, né, e a doutrina espírita, né, tentando conciliar um pouco as duas. E uma das maiores dificuldades de conciliar essas duas doutrinas é a questão da reencarnação. Porque a ressurreição de Jesus, ela ensina que Jesus morreu pelos nossos pecados e Ele quem nos salva. E a reencarnação diz que nós alcançamos as esferas mais altas de Deus através do processo, né, de renascer, morrer, renascer, né? E aí onde é que fica a ressurreição de Jesus nisso tudo, né? Primeiramente eu quero explicar o porquê que eu acredito tanto em uma quanto em outra. Por exemplo, o Espiritismo eu acredito nele por conta daquelas questões das experiências de quase morte, que eu até já fiz vídeo aqui uma vez, que é um fato. As pessoas quando estão à beira da morte, elas veem ali o céu, elas sentem a luz, têm a revisão da vida. Às vezes elas veem até o próprio corpo, né, e sentem uma certa descrença, encontram os parentes já falecidos. E isso tudo o Espiritismo já falava mesmo, antes mesmo de ser começado a pesquisar pelos médicos de hoje em dia. Até tem um canal muito bom, chama Afinal, que somos nós, que eu assisto, que eu acompanho aqui no YouTube. E a ressurreição de Jesus, eu acredito nela do ponto de vista histórico, porque primeiramente os evangelhos eles foram eles passaram por testes muito rígidos, né, quando compararam os vários manuscritos que se descobriram, né, para ver se o texto tinha sido preservado. E do ponto de vista lógico também, a gente não só vê que o testamento veio de pessoas que estavam lá em Jerusalém, como aquelas testemunhas morreram pelo que ela pregava, né, morreram pela pregação. E ninguém morre para sustentar uma mentira. E lógico, um mentiroso ele somente se tiver ganho em cima daquilo, mas os apóstolos não, eles sofriam por causa da pregação. Tanto é que Paulo, numa das suas cartas, fala, né, que a pregação de Cristo para os judeus era um escândalo e para os gregos uma loucura. Os gregos não acreditavam numa ressurreição do corpo, eles acreditavam numa ressurreição espiritual. Os espíritos até acreditam nisso, dizem que foi uma ressurreição espiritual. E os apóstolos e o próprio Paulo falam que foi uma ressurreição corpórea. Jesus mostra as feridas e tudo mais. Come com eles, inclusive, né? Então eles morreram por aquela pregação e você vê que isso, o fato de alguém dar a própria vida por algo, não ganhando nada em troca, a não ser sofrimento, significa que aquilo que elas estavam firmando, aquilo que elas disseram ter testemunhado, elas morreram ao invés de negar aquilo, significa porque aquilo que elas estavam dispostas a morrer era verdade. Elas preferiram morrer do que negar aquilo que todos os apóstolos e os discípulos testemunharam. Bom, dito isso, eu expliquei um pouco porque eu acredito nas duas. No caso do Novo Testamento, a historicidade, a ressurreição de Jesus, e do Espiritismo são as EQMs. Né? As duas têm esses pontos que me fazem acreditar em ambas as doutrinas. Mas como juntá-las? Né? Já que uma é tão oposta da outra teologicamente? Eu tento sempre olhar a questão do contexto. No judaísmo, os judeus sempre tinham o hábito de sacrificar, né, animais para purificar os pecados. Isso já vem lá do Antigo Testamento. E os apóstolos interpretaram Jesus assim, que Jesus era o sacrifício, mas na verdade tudo que envolve Jesus era espiritual. Jesus sim é o salvador de todo mundo, mas de acordo com o que Isaías fala dele no capítulo 53, que se não fosse por Jesus, nós estaríamos como ovelhas sem pastor, cada um desgarrado por um canto. O próprio livro dos Espíritas falam isso, né, que Jesus é o exemplo mais perfeito que Deus enviou à Terra, numa das questões que estão lá. E eu interpreto dessa forma, que Jesus, ele é o Salvador sim, ele é aquilo que ele afirmou, ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele não havia como ter salvação, né? Sem ele ninguém vai ao Pai. Eu acredito que Jesus é a porta. E eu acredito justamente por isso, que se não fosse o sacrifício dele, o ser humano poderia reencarnar 1 zilhão de vezes, o ser humano estaria perdido. Porque a Deus só Jesus chega, porque Jesus é de fato filho de Deus. Não é um espírito evoluído, não é aquilo como os espíritos também interpretam mal, né? Uma pessoa que apareceu só em espírito ali, não. Jesus apareceu em corpo, na sua ressurreição. Dito isso, eu gostaria aqui também de dizer, né, que essa questão do sacrifício, tanto no Antigo Testamento foi digamos, mal interpretada pelos próprios judeus, né? Davi, num de seus salmos, fala, né, que as pessoas ofereciam a Deus o sacrifício quase como uma moeda de troca. Você oferece o sacrifício e Deus te perdoa. E Deus fala, né, mas numa das canções de Davi recebeu essa inspiração,
que minha é a terra e tudo que ela contém, né? Minhas são as feras da mata. Então não ofereça nada a Deus como se ele dependesse de algo. É Deus quem sustenta a terra. Então tudo que envolve a Deus é espiritual. Os sacrifícios na casa eram obediência, não era o sangue e a gordura do animal. E sobre Jesus, eu também digo que nós interpretamos errado, porque as divisões começam por aí, né? São interpretações, a pessoa às vezes tem um ego muito inflado, interpreta de um jeito, o outro interpreta de outro, e aí as divisões começam. No caso do sacrifício de Jesus, os judeus, por ter essa visão, interpretavam Cristo como uma ovelha que foi sacrificada. Mas do ponto de vista espiritual, foi muito mais além que um simples sacrifício, porque se eu interpretar só a questão do sacrifício, Deus se torna semelhante àqueles deuses pagãos da mitologia grega, que exigia sacrifícios, entende? Humanos. E Deus não é assim, ele não é assim. Também a questão da comunhão, a gente interpreta muito mal quando Jesus diz fazer isso em memória de mim, quando ele fala da Santa Ceia. Ele está falando uma coisa ligada à memória, que ele ia se entregar, né? Ele ia acontecer a paixão de Cristo, e aí ele fala, tomam e bebam, comam da minha carne e bebam do meu sangue, fazer isso em memória de mim. Tem gente que interpreta isso de forma literal, se a pessoa interpretar de forma literal, isso é canibalismo, certo? Então certas coisas, muito no Novo Testamento, tem que ser interpretado de forma simbólica. Voltando à questão da ressurreição. Mas Jesus ele então morreu e só através dele chegamos a Deus? Sim. Paulo já dizia que as pessoas que pensavam também de forma errada, que, não, mas é só a salvação, se eu já estou salvo eu não preciso fazer isso. Não, leia Gálatas. Gálatas no capítulo 5, Paulo fala também, aquelas pessoas que querem abusar da liberdade que Cristo ofereceu, né? A fim de satisfazerem os apetites da carne, elas já estão errando. Porque o cristianismo, quando ele nasce no nosso coração, o trabalho espiritual começa, e a conversão começa ali. E tem certas conversões que duram anos, 10 anos, 14 anos, 20 anos, ou o resto da vida. Ser cristão é dizer não ao pecado. Não é esse pensamento que muita gente pensa, então Jesus já morreu por mim, então automaticamente eu já estou salvo, posso fazer tudo de errado, que Jesus já pagou o meu pecado. Não. Então nesse ponto as doutrinas começam a se alinhar, né? Existe aquele lance do sacrifício pessoal que eu tenho que fazer para merecer aquilo que Cristo fez na espiritualidade. É um ponto de vista inicial, talvez para ser desenvolvido com o tempo, mas eu acredito que nesse ponto de vista inicial, nesse começo de entendimento, eu acredito que futuramente essas duas doutrinas possam andar mais próximas, né? Tanto a doutrina espírita quanto a doutrina cristã, no caso o catolicismo, a evangélica, vai depender de cada um. É só isso mesmo, muito obrigado.